Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 27 de novembro. Bate-papo esportivo está começando na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate que fala tudo sobre o nosso futebol com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ingressos quase esgotados para o jogo do Atlético no domingo. Cruzeiro terá time modificado no fechamento do Brasileiro. América se prepara para jogo decisivo no final de semana. Isso e muito mais agora no Bate-papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Explica pro pessoal de casa como é que eles podem participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje a gente quer saber, você acha que o Atlético vai se classificar para a Libertadores? Mande a sua mensagem e participe com a gente. Pois é, Ana, o Atlético tem tudo para poder se classificar, depende só dele, de vencer o Botafogo no domingo, no Independência, e aí ele se classifica. Você acredita que o Atlético se classifica para a Libertadores, Ana? Breno, eu tenho 99% de chance, para não falar que é certeza. Agora, se não classificar também, a torcida não vai perdoar, não tem mais desculpa, vai decidir em casa essa final do Campeonato Brasileiro. Contou bastante com a sorte durante o campeonato e agora o time já está entrosado, o Levi já conseguiu ali fazer as suas modificações. Acredito que o time também está mais confiante, então agora é só fazer um belo jogo e ficar aí no G6 para o ano que vem, sim, fazer uma grande campanha. Tá aí, queremos a sua opinião também. Queremos te convidar a acessar as redes sociais do programa. Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entra lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Claro, o assunto hoje do programa ainda é repercussão dos jogos do final de semana. Teve jogo do campeonato ontem à noite. A classificação, nós vamos dar uma olhadinha como é que ficou a classificação do Brasileiro. Vamos falar do Atlético, que se reapresenta à tarde para esse jogo importante contra o Botafogo. O Cruzeiro, que vai ter desfalques para enfrentar o Bahia. Já mudou o local do jogo do Cruzeiro contra o Bahia. O América, a diretoria está no Rio de Janeiro tratando dos detalhes para o jogo. Até agora também não se sabe aonde vai ser o jogo do América. Então, muito assunto para a gente tratar aqui. Começar com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Ontem você esteve lá no lançamento do livro, o Anderson esteve aqui ontem para falar desse livro da Tríplice Coroa de 2003, dele com o Alex. E aí, o que você conta pra gente dessa festa de lançamento do livro ontem? Um abraço, Breno, um abraço para quem acompanha o Bate-Papo Esportivo de casa. Sempre satisfação conversar com todos vocês. Foi uma festa muito legal. Já aproveito aqui para mandar um abraço para o próprio Alex, o livro está incrível, o próprio Anderson Olivieri, meu amigo, Thiago Sorage foi quem fez toda a editoração também da obra, muito bacana, o livro 2003, a tríplice história de um time mágico. A gente viu no domingo uma festa também bacana, né, em comemoração a 15 anos dessa conquista da Tríplice Coroa, o Cruzeiro que em 2003 faturou aí Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Alex conta algumas histórias de bastidores. Ele falou algo muito interessante ontem, Breno. Quando se pensa em 2003, o torcedor acha que tudo foi mil maravilhas, né? Que tudo deu totalmente certo. Obviamente que em resultado, sim, mas teve problemas no grupo, os jogadores tiveram problemas. O Alex, então, conta essas histórias que ficaram escondidas aí na memória de cada jogador e na memória do próprio Alex. Então, fica aí essa dica aí pro pessoal que quiser comprar. Acesse lá o timemágico.com.br. Você vai adquirir uma obra muito bacana para colocar aí na sua biblioteca azul. Tá aí, bacana. Grande Fred Jota. Seja bem-vindo, Fred. O Atlético só depende dele mesmo. E ontem eu comentei com o Paulo Roberto Prestes aqui. Às vezes a torcida do Atlético fica pensando assim, esse é o problema, né? Porque quando dependeu do Atlético esse ano, a coisa não fluiu. Mas vai ser diferente agora no final de semana? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Tem que ser diferente, né? Não vai ser na técnica, não vai ter um sistema tático perfeito. Esse torcedor pode esquecer isso. Mas os jogadores vão ter que se entregar.
Não dá para ficar cobrando o torcedor também não, viu, Breno? Porque o torcedor tem que... Já está praticamente lotado em Independência no domingo. Então, aquele papo furado, porque o torcedor isso, torcedor aquilo. Não, o torcedor vai encher o estádio mais uma vez está fazendo seu papel, tem certeza que vai apoiar. Chegou na última rodada precisando só dele. Não é possível que isso não seja uma motivação suficiente para conseguir demonstrar o mínimo possível. Eu só já vou advertir na terça-feira. Não esperem um jogo perfeito, com técnica, com grandes maravilhas. Vai ter que ser um jogo na base da doação, na base da raça, para conseguir essa vaga. Fechando a turma hoje aqui, grande Vinícius Andrade, seja bem-vindo. Vinícius, o América ontem ficou de olho no jogo de Sport São Paulo e acabou que houve um empate, São Paulo perdeu o pênalti. Melhorou um pouco a situação para o América, né? Criou um pouquinho mais de esperança, né? Sim, o resultado foi bom para o América porque só depende dele, né? Basta vencer o Fluminense e o América permanece na primeira divisão. Não vai ser uma tarefa fácil, apesar do Fluminense viver um momento muito complicado. O Fluminense não faz gol há 8 jogos. A última vez que o Fluminense marcou gol no Campeonato Brasileiro foi contra o Atlético, naquela vitória por 1-0, 29ª rodada. Mas certamente é a última partida, então os jogadores vão entregar tudo. A diretoria do América já está preocupada com questão de arbitragem, realmente está certo, tem que ir lá conversar, mas os jogadores não podem entrar com essa pilha. Tem que pensar em jogar bola, porque se ficar pensando também em arbitragem, já entra com esse pensamento e aí pode complicar em campo. Então, o América focado no futebol é a última esperança, é o último suspiro. Bom, antes da gente entrar no Campeonato Brasileiro, Fred, nesse exato momento está tendo reunião na Conmebol para decidir aí a Libertadores. E o que a gente já ficou sabendo, que já estão começando a divulgar, é que a Conmebol quer que o River pague apenas uma multa e que nada mude, que o jogo prossiga. É brincadeira, né? Show de horrores, né, essa final. Que final lamentável para a Libertadores. A gente sonhou tanto com a Libertadores em 2 jogos, né? Vai ser a última final em 2 jogos e está fazendo tudo para provar que, de repente, um jogo isolado possa ser melhor, por incrível que pareça. A Conmebol não quer abrir mão da final, dos dividendos da final, da importância de um Boca e River, né? Então ela prefere passar o pano, como passa o pano em várias situações, a evitar que tenha o jogo. Agora, o Boca tem razão quando reclama do que aconteceu há 3 anos, né? Sim. Quando aconteceu um problema com a torcida que impediu o River de entrar em campo, o Boca não foi eliminado. Agora, pior ainda, né, Breno? É imaginar que a final, o maior clássico continental é Boca e River. Isso não tenho dúvida. Pode ser disputado em Miami. O Mineirão entrou, inclusive, fez um pedido para que o jogo possa ser aqui, né? Fez um comunicado. Já estão falando de jogo em Assunção. Perdeu o clima. Mas eu vou ser bem sincero aqui, antes da gente entrar no Campeonato Brasileiro. Tem que ser, o que for de tirar da Argentina, vai ser bem feito para esse pessoal deixar de ser bobo, sabe? Porque o que a gente viu não é coisa de futebol profissional, do nível da Libertadores, final da Libertadores, cenas lamentáveis. Então, acho que tinha que ser, inclusive, com portões fechados, para tirar qualquer tipo de gosto dos 2 torcedores de irem ver. Mas sabe? aquilo ali também... Os 2 não, né? Porque era só o River que ia poder, né? Aquilo ali também escancarou problemas sociais graves, virou um caldeirão de coisa errada num dia. O jogo traduziu muito um pouco da sociedade. Amanhã nós vamos falar aqui hoje sobre o que vai ser definido aí pela Libertadores. Agora vamos conferir aí os resultados dos jogos que fecharam ontem, a 37ª rodada do Brasileiro. Tá aí, o Botafogo ganhou de 2-1 do Paraná. O São Paulo empatou 0-0 com o Sport, né? Não mudou muita coisa, mudou mais a situação do São Paulo, que está naquela briga ali com o Grêmio, né? Vamos dar uma conferida aí na classificação, que a gente pode falar em cima da classificação, que fica melhor? O São Paulo tem um jogo pesado, que é contra a Chapecoense em Chapecó. Grêmio e São Paulo ficaram empatados com 63 pontos. Sim, o Grêmio recebe o Corinthians e o São Paulo visita a Chapecoense precisando de vencer. E aí, vamos ver lá embaixo, que também alterou, foi lá embaixo, né? O Botafogo passou o Santos ali, mas não O tem que alterou problema. é que O Sport ficou atrás do América. com o empate do Sport, o Ceará se salvou matematicamente. O Ceará tá salvo aí do rebaixamento, não nenhum outro time, apenas o América, né, que é o primeiro ali da zona de rebaixamento, conseguiria chegar até a pontuação do Ceará, mas tem duelos. É bem simples a conta agora, né? América ganha e pronto. A América ganha e classifica porque ele segura o Fluminense com 42, aí o Fluminense... Pode acontecer teria que uma ver. combinação maluca. Se o América empatar e a Chapecoense perder,
o América troca de lugar com a Chapecoense, porque o América tem um saldo de gols melhor. A Chapecoense joga em casa contra o São Paulo. Menos pior, né, na verdade. A Chapecoense joga em casa contra o São Paulo. Quer dizer, e o Sport? Desde que o Sport não vence. O Sport também é Mas situação um detalhe O Sport interessante. recebe o Santos. Um detalhe interessante. A Chapecoense deu uma guinada nessa reta final, conseguiu resultados importantes. O São Paulo não vem bem, né? O São Paulo precisa dessa vitória para conquistar aí uma vaga direta, quem sabe, a fase de grupos da Libertadores, mas o São Paulo não está com um ambiente legal, não. Perdeu uma grande chance ontem de vencer o Sport e a situação não é difícil. Vencer a Chapecoense lá em Chapecó já é muito complicado. E ainda com essa pressão de precisar do resultado, não sei não. O São Paulo, para Pela mim, é uma mobilização, grande a Chapecoense incógnita. tem tudo para vencer esse jogo. O São Paulo teve a oportunidade de passar o Grêmio diversas vezes, não conseguiu. Agora o Chapecoense vai vencer o São Paulo. Na minha opinião, vai partir para cima e vai vencer. O América tem que fazer a parte dele, não pode pensar em momento nenhum nos outros adversários. Sabe quem que eu acho que pode se dar mal nessa história? Você vai falar o Vasco. Mas é mesmo. E o próprio Fluminense. Porque, olha só, o Sport O pega Vasco o joga com Santos quem? Com o o Ceará. Ceará fora. O Ceará já Ceará livre, livre. mas é um jogo de festa, vendendo ingresso, né, já praticamente todo. Então vamos colocar que o Vasco perca, vai ficar 42. Beleza. O América ganha do Fluminense. 43, Passa o Vasco. A Fluminense, Chapecoense 42. ganha. Aí cai os dois 44. cariocas. Não, os dois Se- cariocas se o não tem Sport- jeito. Não tem jeito. Os dois com o Sport não passa o Porque o Fluminense. Sport empatou. O Sport recebe o Santos morto, desinteressado. A Chapecoense pode vencer o São Paulo e o América pode vencer o Fluminense. Então aí cai o Vasco Cai o Vasco e e o Sport, nesse caso. A situação Sport mais por causa do saldo de gols complicada do Causa de gols com o Fluminense. dos clubes que estão brigando contra o rebaixamento e estão na zona de rebaixamento, já América e Sport, a situação do Sport é a mais complicada. Sim. Porque ele não depende só dele mais. Depende de outros dois. Depende de né? outros resultados para ele se manter. É o único que não depende só dele. E o América tem que fazer a parte dele. Tem que pensar exclusivamente no jogo do fim de semana para se livrar. No Aí, último bloco, nós vamos pegar o palpite. Ontem eu peguei da turma que estava aqui, de vocês. Quem vocês acham que serão os 4 que vão cair? Quero ver se o Vinícius vai falar o América de novo. Só isso que eu quero ver. Tá, Vinícius? Você tá Deixa pro ao final. gozo do América. Bom, De jeito agora eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Nós da Sorriso preparamos para você um programa diferente de tudo que você já viu. Venha fazer conosco prótese total sobre implantes, facetas, clareamento, ortodontia. É a sua oportunidade de ficar com um sorriso mais bonito e muito mais confiante. A hora é agora. Programa Nacional de Reabilitação Oral. Somente em novembro, em todas as clínicas Sorrisos no Brasil. Não acredita? Ligue agora. Nós vamos te atender e explicar tudo direitinho. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a clínica Sorriso mais próxima da sua casa e faça seu orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da clínica Sorrisos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.